Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário SA. Olá a todos, é um prazer estar aqui de novo. Hoje o nosso papo é sobre a Multiplan, aquela gigante dos shoppings, sabe? O ticker na bolsa é MULT3. Vamos dar uma olhada nos resultados que saíram agora, do terceiro trimestre de 2025. Isso mesmo, a gente se baseou totalmente no relatório oficial que a Multiplan soltou e, olha, hoje é dia 31 de outubro de 2025, então a informação tá bem quentinha. Fresquinha. E a ideia aqui é destrinchar esses números, né? Tentar entender a saúde da empresa e para onde ela está olhando. Exato, ver o que tá por trás dos resultados. Perfeito. Então, vamos começar pelo coração da coisa, os shoppings. O relatório fala em solidez, que a gestão e os investimentos estão dando certo. Mas o que isso quer dizer na prática? Na prática, bom, quer dizer que as lojas dentro dos shoppings venderam bastante. Foi 6,1 bilhões de reais no trimestre. Um aumento de quase 7%, né? É. Comparado com 2024. Quase 7% a mais. E parece que continua bem, né? Sim, sim. Os dados que já saíram de outubro, ainda preliminares, mostram mais 8% de crescimento em relação ao outubro do ano passado. O ritmo segue forte. Interessante. E o relatório destaca alguns shoppings, né? Diamond Mall, Park Shopping Barigui, New York City Center. O que eles têm de diferente? O ponto comum aí é investimento. Esses três passaram por expansões ou revitalizações faz pouco tempo. O Diamond Mall, por exemplo, nossa, subiu quase 30% nas vendas. Impressionante. 30%. Uau! E o Park Shopping Barigui e o New York City Center também foram muito bem, perto de 20% e 18% de alta. Isso mostra como mexer no shopping, modernizar, atrai venda para os lojistas. E o Parque Jacarepaguá, que é mais novo, também foi bem, quase 12% de crescimento. Faz todo sentido. O investimento puxa o público. Mas no Sul teve uma história diferente, né? No Rio Grande do Sul. Teve sim. O Parque Shopping Canoas e o Barra Shopping Sul tiveram queda nas vendas. Só que tem um porém aí, né? Qual? A base de comparação. No terceiro trimestre de 2024, esses shoppings estavam tipo bombando. Era a recuperação depois daquelas chuvas fortes na região. Então eles já partiram de um patamar muito alto no ano passado. Ah, entendi. Comparar com um período muito forte acaba mostrando queda, mesmo que o desempenho atual seja bom. Exatamente. Tanto que, se a gente tirar esses dois shoppings da conta geral da Multiplan, o crescimento total de vendas teria sido ainda maior, sabe? Ia para 8,3%. Entendido, a base explica. E a ocupação? Os espaços dos shoppings estão cheios? Olha, a taxa de ocupação chegou a 96,3%. É a melhor marca para um terceiro trimestre desde 2019. Imagina, mais de 96% do espaço disponível está alugado. É muita coisa. É sim. E tem 6 shoppings da rede que estão quase 100%, acima de 98%. Mostra que tem muita procura pelos pontos da Multiplan. E com ocupação alta, sim, a gente espera menos calote, né? Menos inadimplência. Como ficou? Caiu. E caiu bonito. A inadimplência líquida foi para a mínima histórica, menos 1,9%. Negativa. Negativa? Como assim? É que a Multiplan conseguiu recuperar mais dinheiro de aluguel atrasado do que o valor dos novos atrasos que surgiram no período. É um sinal assim muito forte de que os lojistas são saudáveis financeiramente e que a cobrança da Multiplan está eficiente. Nossa, inadimplência negativa. Realmente impressionante. E a troca de lojas? O tal do turnover? Entrou e saiu muita gente. Menos que o normal para essa época. Ficou em 1,3% da área total para alugar, a ABL. A média histórica era 1,6%. Então os lojistas estão ficando mais tempo. Parece que sim. Mais estabilidade, mais satisfação, talvez. Mas mesmo assim abriram 102 lojas novas no trimestre. Teve renovação. Com certeza. E todo esse cenário bom, vendas, ocupação, deve ter ajudado a receita de aluguel da Multiplan, imagino. Ajudou. E bem. A receita de locação cresceu 7,4% para 431,4 milhões. E o interessante é ver de onde veio esse crescimento. O principal foi o tal do SSR, Same Store Range. SSR, Same Store Range. Me lembra o que é isso de novo? É o crescimento do aluguel nas lojas que já existiam no ano passado, para comparar coisas iguais, né? O SSR da Multiplan foi de 9,3%. 9,3. E o mais legal, o índice que eles usam para reajuste, o IGPDI, ficou em 6,1%. Ou seja, eles conseguiram aumentar o aluguel 3% acima desse índice, um ganho real. Ah, isso mostra força na negociação, né? Conseguir mais que a inflação do contrato. Exato. E além disso, o aluguel que varia com a venda do lojista, o complementar, cresceu 12,5%. E a receita com mídia e eventos nos shoppings também subiu bem, mais de 10%. Entendi. Bom, para Multiplan e para o lojista, o custo total para ele ficar ali no shopping, como ficou? Esse custo, que inclui aluguel, condomínio, fundo de promoção, tudo dividido pela venda da loja, ficou em 13,1%. Subiu um tiquinho, era 12,8% ano passado. Para esse período, que era 13,4%.
Então parece que as vendas cresceram junto e o custo para o lojista continua num nível considerado saudável. Ok, então a operação do shopping está azeitada. E a eficiência da Multiplan nisso? A rentabilidade? Aqui os números brilham mesmo. A margem NOI, Net Operating Income, que é basicamente o que sobra do aluguel depois de pagar os custos do shopping, bateu o recorde histórico, 94,1% no trimestre. Uau, 94%. Quer dizer, de cada R$ 100 de receita ali do shopping, mais de 94 viram resultado operacional direto. É muita eficiência. Muita. Uma máquina bem ajustada mesmo. E não foi só o NOI. A margem EBITDA das propriedades, que é um pouco mais ampla, também foi excelente, 83,2%. Foi o segundo melhor resultado para um terceiro trimestre desde o IPO da empresa. Incrível. E para chegar nisso, imagino que o controle de custos seja fundamental, né? Fundamental. E eles foram bem nisso. As despesas diretas dos shoppings caíram 6,1% comparado com o ano passado. É o terceiro ano seguido que eles conseguem reduzir essa despesa no terceiro tri. Terceiro ano seguido. Sim. E as despesas com projetos para alugar caíram muito também, quase 35%. E as despesas da empresa como um todo, o GNA administrativo? Também bem controladas, subiram só 1,3%, bem menos que a inflação. E o peso dessas despesas na receita líquida total foi de 7,6%. É a menor relação para um terceiro trimestre desde o IPO, tirando 2020, que foi um ano totalmente atípico, né? Ou seja, a estrutura está mais leve em relação ao que a empresa fatura. Exatamente, mais eficiente. Então, para resumir essa parte, vendas para cima, ocupação recorde, inadimplência no chão, aluguéis subindo com ganho real e custos muito bem controlados. Como isso tudo bateu no resultado final da empresa, no balanço geral? Bom, a receita bruta total cresceu 13%, foi para 663,7 milhões. A receita líquida subiu junto, 13,3%, 618 milhões. O EBITDA, que mede a geração de caixa operacional, também acompanhou, subindo 8,6% para 435,6 milhões. Mas a margem EBITDA total caiu um pouco, né? Vi aqui 70,5%. Por quê? Se a operação dos shoppings foi tão bem. É por causa da mistura das receitas. Nesse trimestre, a venda de imóveis, que a gente vai falar mais daqui a pouco, teve um peso maior no total. E essa venda, embora dê lucro, costuma ter uma margem menor que a alocação de shopping. Ah, entendi. A composição mudou um pouco a margem final. Isso. Mas olha que interessante. Se a gente olha o EBITDA por ação nos últimos 12 meses, aí o crescimento foi, assim, espetacular. 47,4% de alta. Quase 50% a mais no EBITDA por ação. Isso é efeito daquela recompra forte de ações que eles fizeram, né? Exatamente. Como a empresa comprou de volta muitas ações dela mesma, o bolo do EBITDA é dividido por menos fatias, menos ações. Aí o valor por ação dispara. E esse mesmo efeito explica o que aconteceu com o lucro líquido. Ah, o lucro líquido. Esse caiu no trimestre, né? Quase 21%, para 221,1 milhões. Foi pela recompra também? Como assim? Indiretamente. O que pegou no lucro foi o aumento enorme da despesa financeira, mais que dobrou, subiu 135,4%. E esse aumento veio em grande parte do custo da dívida que a Multiplan fez para financiar, adivinha, a recompra de ações. Entendi. Então, eles pegaram dinheiro emprestado, pagaram juros maiores e isso comeu parte do lucro agora. Mas fizeram isso para recomprar ações. Uma troca, então. É uma decisão estratégica de alocação de capital. A empresa calculou que usar o dinheiro para recomprar as próprias ações, naquele preço que eles pagaram, daria mais retorno para o acionista que ficou do que outras opções. E o resultado já começa a aparecer se você olha o lucro por ação acumulado nos últimos 12 meses. Mesmo com o lucro do trimestre caindo. Sim. O lucro por ação dos últimos 12 meses subiu 28,8%. Chegou a R$ 2,52 por ação. A recompra turbinou esse indicador também. Entendi. Menos ações, mais lucro para cada uma que ficou. E o FFO, o fluxo de caixa das operações, que é super importante para shopping. O FFO, Funds from Operations, seguiu a mesma linha do lucro. Caiu 21,4% no trimestre, para 238,4 milhões, pelo mesmo motivo, a despesa financeira maior. A margem FFO ficou em 38,6%, mas... Sempre tem um mas. Olhando o FFO por ação nos últimos 12 meses, alta de 27,8%. De novo, o efeito da recompra. Tá claro. E com essa dívida maior para recompra, como ficou o endividamento geral? Perigoso. A alavancagem, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA dos últimos 12 meses, ficou estável, em 2,26 vezes. É um nível que o mercado considera tranquilo, sabe? Perto da média histórica da própria Multiplan. E o prazo dessa dívida? Conseguiram alongar. O prazo médio agora é de 61 meses, mais de 5 anos.
dá um fôlego bom. O custo médio dessa dívida estava em 15,43% ao ano, isso em setembro. Ok. Falando de outras receitas, você comentou da venda de imóveis, que pesou mais agora. De onde veio isso? Principalmente de 2 lugares. Primeiro, o Golden Lake, aquele projeto residencial gigante lá em Porto Alegre. Veio dinheiro da fase 1, o Lake Victoria, que está quase toda vendida e entrega agora no fim do ano. E também da fase 2, o Lake Air, que também está vendendo bem. E o segundo? Foi a última parcela da venda de um terreno em Ribeirão Preto. Fica do lado do Ribeirão Shopping. Ali vai ter um projeto multiuso também. Somando tudo, a receita de venda de imóveis deu 93,2 milhões de reais. Quase 70% a mais que no ano passado. Foi o segundo melhor terceiro trimestre para essa linha desde o IPO. Golden Lake parece um projeto-chave mesmo. Já tem planos para as próximas fases? Tem sim. O relatório já fala do lançamento da fase 3, o Lake Baikal, para 2026. Mostra que eles estão confiantes no projeto. E essa parte imobiliária se liga com a estratégia de crescimento, né? A alocação de capital. O relatório diz que eles alocaram 3,2 bilhões nos últimos 12 meses. Foi bem usado esse dinheiro. Olha, foi uma alocação bem variada. A maior parte, 2 bilhões, foi para aquela recompra de ações que a gente já falou bastante. Sim. Eles calcularam na época que o preço que pagaram dava um cap rate, uma taxa de retorno implícita, de 11,9%. Acharam muito bom. Cap rate. É como se eles estivessem comprando o próprio fluxo de caixa com um retorno anual esperado de quase 12%, é isso? Exato, essa é a lógica. Além da recompra, distribuíram 550 milhões para os acionistas em juros sobre capital próprio, o JCP. E o resto foi para investimento direto. Isso. Uns 627 milhões foram para CAPEX, ou seja, grana para expansão, revitalização, melhoria nos shoppings. E teve uma jogada interessante no portfólio também. Qual? Compraram mais 7.000% do Barra Shopping, pagaram 362,5 milhões e aumentaram a participação para mais de 73%. O cap rate implícito nessa compra, segundo eles, foi de 8,8%. Compraram mais de um shopping forte. E venderam parte de outro. Venderam 25% do Jundiaí Shopping por 253 milhões. O cap rate dessa venda foi de 7,2%. Ou seja, venderam algo com retorno menor para talvez investir em coisas com retorno maior, como a própria recompra ou a compra do bar. É a tal da reciclagem de portfólio, gestão ativa. Bem ativa mesmo. E olhando para frente, as expansões, o potencial de crescimento parece grande, né? Gigante. Eles até revisaram para cima o potencial total de expansão nos shoppings que já existem. Dá quase 158 mil metros quadrados a mais de área para alugar. Isso aumentaria o tamanho dos shoppings deles em quase 18%. 18%? E já tem coisa nova anunciada? Tem. Anunciaram mais 2 expansões grandes. A 8ª do Barra Shopping e a 6ª do BH Shopping. As duas para inaugurar em 2026. Isso fora as que já estão rolando, né? Morumbi Shopping, Parque Shopping lá em Brasília e a do Parque Shopping Maceió, que inaugura agorinha, em novembro. Além dos shoppings, tem os projetos multiuso, né? Que misturam tudo. Sim, e esse potencial também foi revisado para cima. E muito. Aumentou 35%. Chega a quase 865 mil metros quadrados de área que pode ser construída e vendida nesses projetos. O relatório destaca 2. O Village Mall, no Rio. O que tem lá? Aumentaram o potencial de venda em 155%. Viram que cabe torre de escritório, prédio residencial. E no Golden Lake, em Porto Alegre, além da fase nova, conseguiram permissão para construir prédios mais altos. Mais potencial construtivo, mais valor para o projeto. E ainda falam em quase 1,5 milhão de metros quadrados de potencial adicional futuro só nos terrenos que eles já têm. É, um banco de projetos enorme para o futuro. Demais! Conseguiram isso com mudança de zoneamento, comprando potencial construtivo. Mostra uma visão de longo prazo bem clara, né? Não é só o próximo resultado. Com certeza. Mudando um pouco de foco, mas ainda na operação. Inovação digital. O aplicativo Multi está funcionando, ganhando espaço. Tá sim, bastante. As vendas pelo app chegaram a 2,5 bilhões só nos primeiros 9 meses de 2025. Bilhões? Bilhões. Isso é 44% a mais que no ano passado. E já representa quase 15% de tudo que é vendido nos shoppings da Multiplan. Não é pouca coisa, não. 15% já vindo pelo app. E o que eles fazem para engajar o cliente no aplicativo? Lançaram uma categoria Platinum no programa de fidelidade. Dizem que aumentou o engajamento e o gasto dos clientes top. Estão usando inteligência artificial para personalizar as mensagens e as promoções. E funciona. Parece que sim. A taxa de abertura das notificações push que eles mandam subiu 260%. Criaram também um canal para os lojistas e vendedores, o Sou Lojista, para engajar a turma da ponta. No total, teve mais de 1,5 milhão de clientes ativos no app no trimestre. Parece que virou uma ferramenta estratégica mesmo. E, rapidinho, ESG, Ambiental, Social, Governança. Algum destaque? Divulgaram o relatório de 2024.
É muita coisa. Usam 100% de energia renovável, têm programa de lixo, cuidam de área verde, apoiaram o pessoal no RS depois das chuvas, fizeram mais de 1.200 eventos sociais, doações, projeto de escola, ganharam selo de diversidade, têm horta urbana, parceria com o Pacto contra a Fome, ganharam prêmio de ESG. Ufa! A agenda é bem cheia e parece bem conectada com o negócio. Ótimo. Então, tentando amarrar tudo, a gente viu um trimestre com a operação dos shoppings muito forte. Vendas crescendo, ocupação lá em cima, inadimplência na mínima, as margens operacionais, tipo o NOI, bateram recorde. Muita eficiência, controle de custo. Isso. A parte imobiliária ajudou bem na receita. E o futuro parece promissor, com muitas expansões de shoppings e projetos multiuso na manga. E a grana sendo usada de forma estratégica, focando em valor, com recompra de ação, investimento, venda de ativo. É um bom resumo. Perfeito. Foi um trimestre assim de execução muito sólida mesmo, em várias frentes. Mas claro, sempre ficam aquelas perguntinhas para o futuro, né? O que vem por aí? Exato. Eu fico pensando, essas novas expansões que eles anunciaram agora, Barra, BH e as outras que estão vindo, Morumbi, Parque Shopping, como elas vão realmente impactar os números lá na frente? Vão conseguir alugar rápido e com preço bom? É uma ótima pergunta. E junto com isso, qual o impacto real do Golden Lake começando a entregar apartamento agora no fim do ano? Como isso entra no balanço? Como o mercado reage? E será que dá para manter essa eficiência absurda? Margem NOI acima de 90%, custo tão controlado. Tem limite para isso? Ou eles conseguem continuar melhorando? É um desafio, né? Manter recorde é sempre difícil. Outra coisa é venda. A base no RS vai normalizar, o cenário da economia sempre pesa. Como as vendas vão se comportar daqui para frente? E por último, aqueles projetos gigantes multiuso, Village Mall, Golden Lake, fases futuras, quando eles saem do papel de vez. São projetos que podem demorar, mas têm um potencial enorme de mudar a cara da empresa lá na frente. Exatamente. Exigem grana, tempo, mas podem destravar um valor imenso se derem certo. Fica a curiosidade para ver os próximos capítulos. Excelentes pontos para a gente ficar de olho nos próximos resultados da Multiplan. Bom, se você que está ouvindo gostou dessa análise e quer acompanhar os próximos resultados e discussões aqui do mercado, já sabe, né? Clica aí em seguir para não perder nenhum episódio do Diário SA. Fica o convite. Acompanhe a gente. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.